Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar história. Vamos estudar a divisão do território brasileiro e as capitanias hereditárias. Mas antes, vamos revisar o que estudamos nas nossas últimas aulas. Nós aprendemos que a madeira do pau-brasil foi a primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal. No início, os indígenas forneciam a madeira do pau-brasil em troca de tecidos, colares, facas, machados, canivetes, pentes, vidros, espelhos, entre outras coisas, né? Isso porque o dinheiro não tinha valor algum para eles, tá? Com o aumento do interesse de outras pessoas no comércio com os indígenas brasileiros, as toras da madeira passaram a ser armazenadas, tá? Armazenadas aonde? Em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral que serviam para guardá-las, tá? Para que não fossem roubadas. Agora, coloque a data de hoje, dia 28 de maio, na página 84, tá? Faça isso, por favor, coloque a data de hoje, tá? Vamos iniciar a leitura do texto, tá bom? E logo depois eu faço as devidas observações, tá? Então, vamos lá. A divisão do território brasileiro. Entre 1500 e 1530, os portugueses não se fixaram nas terras descobertas, organizaram as feitorias e exploravam o pau-brasil, enquanto comerciantes de outros reinos europeus vinham para o litoral brasileiro com o mesmo objetivo. Os franceses, por exemplo, aproveitando-se da extensão da costa brasileira e da dificuldade de controle por parte dos portugueses, chegaram a se instalar em diferentes lugares do Brasil, do litoral, perdão. Vamos dar continuidade aqui na página 85 do nosso texto, né? É o terceiro parágrafo. Por isso, em muitas ocasiões, franceses e portugueses entraram em conflito, tá? E nos momentos de combate, contaram com a ajuda de tribos indígenas rivais. Em 1534, depois de muitos conflitos e de várias tentativas de invasão das terras que a coroa de Portugal considerava suas, os portugueses decidiram povoá-la, transformando o Brasil numa colônia, tá? A palavra colônia está em vermelho, então significa que temos o quê? Que temos um vocabulário, tá? Então vamos ver o que significa colônia. Território conquistado e dominado por um país ou povo que tem o objetivo de explorá-lo permanentemente, tá? O colonizador impõe aos habitantes da colônia os seus costumes e a sua religião. Bom, gente, existe um período da história do Brasil correspondente aos 30 primeiros anos que ficou conhecido como pré-colonial, tá? É pré-colonial por quê? Porque aconteceu antes do Brasil se tornar de fato uma colônia portuguesa, tá? Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, tá? Por quê? Porque ele estava ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindos do Oriente, principalmente as especiarias. Lembra que nós já estudamos sobre elas? Entretanto, com o tempo, Portugal começou a perder o controle sobre o comércio das riquezas vindo do Oriente, tá? Além disso, outros europeus, como espanhóis, holandeses, ingleses e principalmente os franceses, já rondavam o nosso litoral. Portanto, o fato de os portugueses terem desembarcado em nosso litoral não lhes garantia a posse das terras. Os europeus de diferentes nações, eles também cobiçavam o território brasileiro, tá? Entrando em conflito com os portugueses, a exemplo dos franceses. Na página 84,
nós temos a imagem de uma dessas batalhas, tá? Aqui nós temos uma legenda para poder indicar que batalha foi essa. Aqui foi a batalha naval entre portugueses e franceses na costa brasileira, tá? Nessas disputas, a propriedade da terra, a cultura, os costumes e o modo de vida dos povos indígenas não foram considerados, tá? Não foram respeitados em nenhum momento. Tá bom? Agora vamos ler aqui o texto das capitanias hereditárias. Vamos lá. Para colonizar o Brasil, o rei de Portugal, ele resolveu dividir o território em diversas faixas de terra, tá? Chamadas de capitanias hereditárias. Vamos pegar o nosso marcador de texto e vamos sublinhar aqui, ó, que para poder colonizar o Brasil, o rei de Portugal, o que ele resolveu fazer? Ele dividiu as nossas terras em faixas, tá? De terra, em pequenos pedaços de terra, tá? E o que mais que ele fez? Ele resolveu pegar essas terras, que receberam o nome de capitanias hereditárias, e resolveu doar. Mas doar para quem? Tá? Para quem tivesse condições financeiras para ocupar e explorar as suas riquezas. O que significa isso? As terras, elas foram doadas, tá? Mas elas foram doadas a ricos proprietários, tá? Proprietários pelo rei de Portugal, tá? Dando continuidade aqui. Elas receberam esse nome de capitanias hereditárias, tá? Porque eram governadas por um capitão-mor, ou seja, por uma pessoa que teria maior poder sobre elas, tá? Além disso, a propriedade da terra era transmitida hereditariamente. Vamos sublinhar também aqui. A propriedade da terra era transmitida hereditariamente, ou seja, era passada de pai para filho, tá? Aquele que ganhava a terra recebia o nome de donatário, tá? Ele recebia o título de capitão-mor, recebia também uma carta de doação e uma lista de direitos e deveres. Vamos sublinhar aqui, uma lista de direitos e deveres, tá? Os donatários, eles tinham diversos direitos e deveres para com a terra que governavam. Entre os deveres estavam pagar impostos à coroa portuguesa, fundar vilas e povoados, combater os índios, tá? Os índios hostis que atrapalhassem a exploração e a fundação de povoados e construir casas, tá? Os donatários também eram obrigados a plantar a cana-de-açúcar, tá? Vamos levantar aqui. O açúcar, ele era um produto muito procurado e valorizado na Europa daquela época. As atividades que envolviam sua produção, desde a plantação da cana aos centros de moagem, ajudavam não só a ocupar, mas também a defender o território, tá? Vamos continuar. Entre os direitos dos donatários estavam governar a capitania, distribuir uma parte das terras a quem estivesse interessado e pudesse cultivá-las, criar regras para as vilas e povoados e escravizar os índios, tá? Contudo, nem todas as capitanias se desenvolveram, na maioria que o rei, Contudo, nem todas as capitanias se desenvolveram da maneira que o rei de Portugal e seus auxiliares pretendiam. Não havia muita gente interessada em se mudar para o Brasil e cumprir com os deveres de um donatário. Então, vamos sublinhar isso aqui, olha, essa frase. Não havia muita gente interessada em se mudar para o Brasil e cumprir com os deveres de um donatário, tá? Não houve grande interesse dos donatários em se mudar para cá, tudo bem? O rei doou 12 das 14 capitanias criadas, mas apenas 2 prosperaram, tá?
que é a capitania de Pernambuco e de São Vicente, tá? No mapa a seguir, agora vamos observar o mapa lá da página 86. Vamos lá. Nesse mapa aqui, observe como foi a divisão do Brasil em capitanias, totalmente diferente, né, de como o Brasil ele é dividido atualmente, né? Atualmente ele é dividido em 26 estados, né, e um Distrito Federal. Veja também onde se plantava cana-de-açúcar e onde se explorava o pau-brasil. Aqui no mapa, nós temos uma legenda, tá? Lembrando que legenda é um pequeno texto explicativo. Lá embaixo, olha, aqui nesse retângulo, né? O que significa? O que está pintado com a cor verde significa o quê? A região, né? Aonde se tinha o quê? Onde se explorava o pau-brasil, certo? E nessa parte aqui alaranjada, significa o quê? Onde se plantava a cana-de-açúcar, tá? É isso que nós temos aqui, ó. A parte verde se encontra aqui, então, nessa região, né, era explorada o pau-brasil, tá? E nessas manchinhas de cor laranja aqui, era onde se plantava a cana-de-açúcar, tá? A próxima riqueza a ser explorada aí pelos portugueses, tá bom? Então, vamos lá. O rei de Portugal, preocupado com a posse definitiva das terras, tá? O que ele fez? Ele resolveu colonizar o Brasil, ele resolveu tomar conta, tá? O que ele fez? Ele enviou pessoas para morar em nossa terra. Essas pessoas deveriam plantar e construir casas, explorar as riquezas e defender a terra. Então, galerinha, o rei de Portugal, no ano de 1534, ele decidiu adotar um regime, tá? Um regime de capitanias hereditárias. O que ele fez? Ele dividiu o Brasil em 15 lotes, tá? Doados a 12 donatários escolhidos entre pessoas importantes, como militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial, que se encarregariam de garantir a posse das terras e de explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos, tá? Com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para os nobres, que exploravam a terra com recursos próprios. Agora vamos fazer as nossas atividades. Na página 186, aqui mesmo. Aqui nós temos o número 1. No número 1, você vai marcar, tá? Pode ser com X, você pode circular, você pode pintar, tá? Você vai marcar somente a afirmativa correta. Aqui nós temos 3 afirmativas, a letra A, a letra B e a letra C. Porém, apenas uma está correta, tá? Então, você vai identificar qual que está correta, leia uma por uma, prestando atenção em tudo que nós lemos, em todas as observações que a tia Vanessa fez, e você vai marcar apenas uma, tá? Aquela que está certa. Vamos ir para o número 2, página 87. Aqui, no número 2, você vai completar esse esquema, tá? Aqui nós temos um esquema, tá? E nele existem várias lacunas, então é o que você vai completar, tá bom? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pausar esse vídeo e vai tentar responder essas 2 questões, tá bom? Em seguida, você vai me encontrar aqui. Conseguiu fazer as 2 questões? Então, agora vamos corrigir. Número 1. Sobre as capitanias hereditárias, é correto afirmar que... Qual é a opção correta? Qual é a frase correta? É a letra A, letra B e letra C? Fala para mim. É a letra C. Muito bem, né? As capitanias, elas eram governadas pelo capitão-mor ou donatário, tá? E era transmitida hereditariamente, ou seja, de pai para filho, tá? Agora vamos ir para o número 2.
No número 2, você completou esse esquema aqui, né? Ué, por que as palavras aqui sumiram? Pronto, apareceram. Mistério. Vamos lá. O Brasil ele foi dividido em capitanias. Essas capitanias foram distribuídas aos donatários, tá? Que tinham direitos e que tinham também deveres, né? Quais eram esses direitos? Eles tinham o direito de doar parte de suas terras, cultivar as terras, criar regras e escravizar os índios. Mas também tinham os seus deveres, tá? Que eram pagar impostos, fundar vilas e povoados, plantar cana-de-açúcar, combater indígenas e construir casas, tá? Agora vamos marcar o número 2 das atividades de casa. O número 1 nós fizemos na aula passada, então hoje nós vamos fazer o número 2. Então marca aí, por favor, circula, igual fazíamos em sala de aula, coloca a data de hoje, dia 28, sobre o número 2 e vamos ver aí. Agora nós vamos marcar o número 2, né, das atividades, vocês já marcaram. Então, vamos lá. Nesta questão aqui de número 2, o que vocês vão fazer? Vocês vão retornar ao texto, tá? Vocês vão retornar ao texto das capitanias hereditárias, tá? Esse texto, ele está lá na página 85, tá? Que nós acabamos de ler. E o que vocês vão fazer lá, neste texto? Vocês vão identificar os deveres dos donatários no texto, tá? E vão pintar de vermelho. Encontrou todos os deveres, né, que os donatários precisavam fazer, precisavam cumprir. Vocês vão pintar, tá, todos esses deveres de vermelho. E depois vocês vão encontrar os direitos dos donatários e vão pintar de azul, tá? Lembrando, é para fazer isso no texto, tudo bem? Não há a necessidade de copiar no caderno, tá? Então, faça a sua atividade com muita atenção e não se esqueça que você é muito especial para mim, tá? Um beijo no seu coração.